Espírito Santo, nós pedimos o teu mover. Enche esse ambiente de amor, o teu amor que cura, o teu amor que restaura, o teu amor que coloca todas as coisas no devido lugar. Abre o nosso entendimento para compreendermos o valor da verdadeira paternidade. E o Senhor tem uma unção derramada, entregue e sendo, ó Deus, colocada nas nações, que é a convergência geracional. E nós, Senhor, estamos aqui na casa, entendendo e discernindo essa visão. Abre os nossos olhos espirituais, para que percebam, para que discernam, para que vejam o que o Senhor tem para cada um de nós. O Senhor é muito bom e o Senhor é fiel. Então, Pai, tenha toda a liberdade no nosso meio, através do Santo Espírito de Deus. Amém? Vamos aplaudir bem forte a presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Queria que você olhasse para o seu irmão, seu amigo, seu conhecido ou parente, né? Ou marido, ou mulher do lado. Diga, ó, que bom nós estarmos aqui juntos. Você é muito especial. Que Deus abençoe sua vida. Amém. Oh, glória. Em breve, em nome de Jesus, estaremos sem essas máscaras, né, amados? Yes. Vamos lá. Olha só a imagem que eu tentei e eu consegui achar sobre convergência das gerações. A convergência é um ponto onde encontro acontece. O encontro é muito importante. E quando a gente analisa sobre um ponto de convergência, vamos pensar um redemoinho e você vê girando, mas tem um ponto de encontro onde é catalisado toda aquela potência. E o Senhor então ele olha para a família, ele olha para a sua casa, ele olha para o casamento do marido e da mulher como um ponto de convergência onde vai ser estabelecido na terra mais uma família. Espiritualmente, o Senhor levanta líderes espirituais e portas são abertas como essa casa. E aqui é um ponto de convergência, onde é catalisado os valores e o que o reino de Deus expressa. E nós, Casa de Oração, temos a alegria da visão desse lugar, de acolhermos os filhos ao manto da paternidade. E se você está chegando aqui na casa, se você entregou sua vida a Jesus, se você quer esse lugar, hoje nós vamos receber os novos filhos, então fique atento, porque talvez você chegue, às vezes a gente faz o culto da paternidade, a pessoa está chegando naquele dia e ela já é tocada, ela já discerne e ela vem então receber a paternidade. Mesmo que você tenha entregado a sua vida a Jesus Cristo, é muito importante que nós publicamente façamos essa aliança com você, ok? Então vamos lá. Esse encontro das gerações é desenhado no coração de Deus. Mas a verdade é que nós vivemos um tempo de orfandade e há uma falta tremenda de paternidade em nossa sociedade. E principalmente na igreja, o termo paternidade, ele acaba sendo colocado num lugar, às vezes extremo, e perde-se o sentido. Mas em nome de Jesus, nós queremos resgatar esse lugar, essa paternidade verdadeira, que simboliza o nosso Deus. Deus é Pai.
Deus é Pai. Mas com essa orfandade sobre a terra, com essa falta de paternidade, nós temos resistências. Mas eu peço ao Espírito Santo que o seu coração seja quebrantado, levado a um novo lugar em Deus, para você viver tudo que Ele sonhou para você. E a paternidade, meus amados, é a base, é o fundamento da vida no Espírito. É muito importante que todos vocês discernam em nome de Jesus. Aí o Brasil, eu fui pegar um dado, olha assim, isso aqui. 30% de sua população não tem o nome do pai na sua identidade. 30% da população, isso é um dado no Brasil, que não tem o nome do pai na identidade. E isso magoa, fere, destrói, tira o propósito. É muito importante o valor do pai. É muito importante a figura masculina. E eu estou falando mesmo do homem, da paternidade. Porque muitas vezes as pessoas, elas têm muita dificuldade em ver isso. E há também uma fala dos homens que recuaram e as mulheres entraram num lugar que elas não precisam muito dos homens. Mas esses não são o valor do reino e nem do que está no coração de Deus. Muitos filhos foram criados por mulheres que elas tiveram um espírito de controle e manipulação e não foi a da honra. E criaram homens que encontraram outras mulheres que também tinham manipulação e controle e acabam gerando filhos debaixo do mesmo controle, menos o espírito da honra. Então, há uma inversão de valores em todas as escalas, mas a paternidade vem colocar tudo isso no seu devido lugar. Quando foi para a casa de oração nascer, existia essa visão no meu útero espiritual, no meu ventre espiritual, e eu tinha muita resistência em assumir uma visão, em assumir esse lugar, e eu sempre recuava e o Impacto Rosa acontecia, ok, eu fazia o programa da televisão, fazia o programa na rádio, e tá ótimo, mas nós víamos que havia uma lacuna, e muitas vezes eu disse, não, eu não quero isso, porque eu sou mulher, e já tem muitas outras pastoras mulheres na cidade, tá ótimo, eu vou ficar aqui no meu lugar. E aí um dia o Espírito Santo falou comigo, filha, foi eu que coloquei e gerei o que está no seu coração. E amado, sinceramente eu não quero chegar no céu sem cumprir aquilo que Ele me trouxe aqui para realizar. Então eu desarmei, disse sim, e já tinha o sim do esposo, o pastor Marcos, ele já vem com entendimento e é um sacerdote, mas aí o Senhor falou comigo a forma com que ele me convenceu e disse, filha, eu quero levantar nessa cidade uma mulher com um véu no rosto, onde o esposo é o cabeça e a autoridade da vida dela. E aí eu descansei e dei o passo seguinte, e o Senhor tem nos trazido até aqui. Então, quando a gente fala de paternidade, não olhe para mim com a figura feminina ou de mulher, mas olhe para a visão do céu, para a era do reino, que é paternidade sendo estabelecida na terra, e eu me coloco debaixo desse manto de paternidade. E eu sei que isso aqui é uma
guerra e é uma briga no mundo espiritual, porque o inferno quer que as coisas fiquem invertidas. Mas como meu coração e a aliança é verdadeira, e eu realmente tenho véu, quando fala a Bíblia, fala de mulher com véu no rosto, é uma mulher que realmente considera o marido como cabeça da sua casa e da sua própria vida. Mas a orfandade está aí, 30% da população, ela vive sem muito discernimento da sua própria identidade. E nós vamos ver hoje como a paternidade nos cura. E nós, os cristãos, precisamos saber sobre esse pai espiritual. Muitos não têm referência nessa espiritualidade, dessa paternidade espiritual. Alguém que você pode se espelhar como modelo, alguém que ministre na sua vida, alguém que te aconselhe, alguém que você pode olhar. E no nosso caso, aqui nós pastores, temos realmente a visão da paternidade. E Deus, Ele é de gerações. E aí eu fui buscar em Moisés. Quando ele disse que queria ver Deus face a face, Deus então libera uma palavra para ele em Êxodo 3, dizendo: eu sou o Deus de seu pai. Falou para Moisés: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés então temeu ao Senhor e virou a sua face. Então, a primeira coisa que Deus libera para um homem e diz: eu sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Prestem atenção que o Senhor, Ele move e Ele é geracional. Esses dias nós estávamos numa reunião de DNA. Nós estávamos alinhando a visão da casa, conversando com os nossos líderes. E uma das coisas que a gente disse para eles foi o seguinte: pastor Marcos e pastora Vânia morrem, chega o nosso tempo, chega o nosso fim. Vocês continuam com a visão? Vocês seguram? Vocês continuam com a visão dessa casa? Até quando ela vai conseguir ir? Os filhos de vocês já sabem alguma coisa sobre o que nós carregamos nesse lugar? E os filhos dos seus filhos? Sabe, olha o que aconteceu em Êxodo, em Juízes, capítulo 2, a partir do versículo 7. Por favor, preste bastante atenção. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué. Obras feitas pelo Senhor depois de Josué, que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor de Israel. Segura aí. Serviu ao Senhor o povo todos os dias em que Josué estava vivo. Enquanto o pastor Marcos e a pastora Vânia estão vivos, vocês vão seguir. Aí, os anciãos, depois de Josué, eles continuaram vivos e o povo continuou seguindo a visão. Aí Josué faleceu, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou. Agora, outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns. Chegou um momento que
uma geração não passou para outra e eles nem sabiam o que tinha acontecido com Israel e os feitos poderosos que Deus tinha feito àquela nação. Morreu Josué, morreu os anciãos, e agora esse povo sai fazendo o que bem entende. Amados, o que o Senhor quer dizer para nós? Que na convergência das gerações é para nós ligarmos o nosso coração ao coração dos nossos filhos e o coração dos nossos filhos a nós, tanto dentro da nossa casa como da nossa família e também espiritualmente falando. É importante a aliança, é importante a comunhão, é importante sentar à mesa, é importante porque hoje a unção, ela é impartida, ela é transferida. E é muito importante que nós, que você que está aqui, se sinta acolhido nesse manto de paternidade, se sinta acolhido e que essa geração comunique com a próxima geração e que se levante famílias fortes, que se levante um povo forte, que se levante um povo com visão, um povo com discernimento, um povo com sabedoria e comece a conversar com seus filhos. Os nossos líderes espirituais conseguem passar a visão? Continuidade vai até quando? Porque Davi por 40 anos reinou. Depois Salomão continuou, mas se perdeu lá no fim. E o Senhor tem falado ao nosso coração: meus filhos, pais, voltem o coração para os seus filhos. Pastores, sejam pais espirituais e não controladores e nem manipuladores, mas aproveitem todos os momentos para ministrar, para ensinar. Sabe, pais, quando vocês estão levando seus filhos para a escola, converse com eles, explique, ensine. Estão assentados à mesa? Ensine. E eu gostaria de dizer o quanto os pais influenciam a vida dos seus filhos. O meu pai foi muito bravo. Ele certamente hoje ele seria diagnosticado com algum problema grave, emocional e talvez até mental. Porque os acessos de ira que ele teve foram muito graves. Um dia o meu irmão mais velho contrariou ele com alguma coisinha que eu nem me lembro. E o meu pai então começou a bater. E essa surra ele deu em toda a família, durou 5h30. Foram 5h30 que a gente apanhou. E quando a gente não tinha mais condição de chorar, um vizinho chamou meu avô, meu tio, e eles vieram e arrombaram a porta e entraram na nossa casa. E tiraram a gente dali, mas nós estávamos todos no chão, porque a gente apanhou muito. 5h30. Então, os pais, eles influenciam muito, para o bem e para o mal. Mas o papai, ele foi se entregando ao Senhor, foi se entregando ao Espírito, e a gente foi crescendo e foi mais amenizando aquela braveza dele com a gente. Eu nunca fui uma menina de poder ir lá na rua e brincar com alguém. Eu nunca tive uma boneca. Eu não gosto de boneca, mas eu nunca tive.
Então, e não era por condição financeira, porque a casa que a gente morava era uma mansão. Então, queridos, vamos compreender a influência de um pai. Aí o meu pai, sempre muito seco, muito duro, mas ele ensinou pra gente o caminho, ele ensinou a palavra. Espera aí só um pouquinho, que tom que vocês estão? Segura aí só um pouquinho. O papai, ele cantava uma música todo dia e a gente não esquece. E aí ele ensinou uma música assim: a minha vida pertence ao Senhor com toda a consagração. É por isso que a minha vida de oração me faz muito bem. De manhã eu faço oração, ao meio-dia e à noite também. É por isso que a minha vida de oração me faz muito bem. Eu nunca esqueci o que o papai cantou para nós. E essa música, esse pequenininho corinho, me levou ao quarto de oração. E foi no quarto de oração que o Senhor gerou tudo isso aqui. Os pais têm muita influência sobre os seus filhos. E Deus sabe disso. E Deus sabe disso. A religião veio para castrar, a religiosidade veio para tirar o relacionamento. Mas o Senhor está dizendo: eu quero que vocês entendam a verdadeira paternidade. Eu quero que vocês sejam levados a esse lugar. Porque muitas áreas da nossa vida, elas serão destravadas sob o manto da paternidade. Elas serão destravadas em curas, em chaves que vão virar na nossa mente. De repente vai virar uma chave. Talvez não seja seu pai, talvez seja sua mãe que te feriu, seja sua mãe. E agora, igual eu falei aqui esses dias, por mais que a gente queira ter sido um pai excelente, um pai bom, a gente não consegue, porque nós somos limitados. Mas a grande questão é que Deus quer que todos nós entendamos que essa família, essa célula máter da sociedade chamada família, é uma forma de Deus dizer: é assim que o céu funciona, uma família. É assim que o céu funciona. É muito importante que vocês compreendam que o reino é uma família espiritual. E essas marcas dos nossos pais, elas são indeléveis, elas vão acontecer tanto de uma forma positiva quanto de uma forma negativa. Agora, o que o Senhor espera de nós é que nós pais, sejamos sábios para criar os nossos filhos. Sejamos sábios para sermos pastores que não sejam opressores. Agora o pai corrige, o pai alinha, o pai quer ver o filho dar certo. Agora, qual que é a grande situação? A rebeldia do coração. É muito fácil de detectar. Há uma guerra, há uma dificuldade imensa das pessoas obedecerem. Uma criança, um dia nós fomos no shopping e tinha uma criança na porta de uma daquelas lojas ali, C&A, não sei qual é o nome daquela loja, Americanas, e tinha uma criança bem pequenininha deitada na porta da loja Americanas, e ela gritava e ela chutava a canela da mãe, e chutava e dizia que a mãe não ia tirar ela dali, e ela ia gritar mesmo. A mãe ficou muito perturbada porque ela não conseguia tirar aquela criança dali. E eu falei: meu Deus, é tão pequenininho, mas a mãe não tem autoridade sobre o filho. Ela não consegue tirar esse menino daí.
como que pode uma criança tão pequena, e a Bíblia diz que são inocentes, e eles são mesmo, porém, a semente da rebeldia está ali. E é necessário que nós, então, tenhamos um coração que possamos viver hoje em quebrantamento. Vivamos hoje em obediência. Eu sempre tive uma história que ela caminha comigo, de uma criança que a mãe colocou ela de castigo. Você vai ficar aqui pensando no cantinho para você pensar, porque ela tinha feito muita arte, ela não estava bem. E a mãe foi lá, pegou ela, pôs ela sentada. A hora que a mãe virava, ela levantava e falava, eu não vou, e saía correndo. E a mãe de novo pega ela e coloca lá no cantinho. E aí quando a mãe vira, a criança põe língua, a criança xinga, a criança briga. E ela diz, eu não vou ficar aqui, eu não vou ficar aqui. Você não manda em mim, eu faço o que eu quero. E saiu de novo na casa gritando. A mãe então pegou essa criança com mais veemência, sentou em cima da mesa, um balcão que tinha na cozinha, e essa criança então ficou ali muito emburrada, muito chorosa, e ela falou, eu vou ficar aqui. Aí começou a chorar e a mãe deixou ela ali. Passado um pouco, essa criança começou a gritar, falou assim, eu estou sentado por fora, mas por dentro eu estou pulando, eu estou rasgando o sofá, eu estou fazendo tudo o que eu quero. É assim, por fora, tranquilo, mas por dentro eu estou fervendo de raiva de você. Por dentro, sai do meu caminho. Porque meu coração não converge com o seu. É assim, em poucas coisas, em poucos detalhes. O inimigo começa a fazer uma guerra entre a família, entre a casa. E essa criança que não obedece aqui, não obedece lá na escola, ela não obedece lá na rua. E o Senhor está chamando a gente à paternidade. O Senhor está chamando a gente ao caminho da honra, a cultura da honra. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. É o caminho que onde você vai ter todas as coisas. Mas existe um negócio aqui dentro que fala assim, vem que eu estou fervendo. E aí vem o Espírito Santo e diz, deixa eu te quebrantar, deixa eu te tratar. Ele vai tratar com você naquela área que você precisa. Eu tinha 7 anos de idade. Meus irmãos estavam trancados num quarto de brinquedo que a gente tinha. Aliás, lá tinha carrinho, lá tinha um monte de coisa. Eu não tinha nada de brinquedo, porque eu só podia brincar com eles. E eles trancaram aquela porta. E eu falei, eu vou entrar nessa porta, eu vou entrar nesse quarto porque eu vou brincar. Eu tinha uns 6 para 7 anos. E aí abre a porta, eu não abro não. Sandy Júnior, abre essa porta. Não, eu não abro não. Não abre. Não abre. Gente, eu dei uma afastada assim, ó. E eu peguei velocidade, e eu fui com tudo. Eu quebro a porta. Tá. Gente, só que a porta daquele tempo era uma porta de verdade, uma porta de madeira. Hoje você pega uma porta assim, ela afunda. Aquela porta, ela era maciça, ela era forte. Quando eu pensei que ia quebrar a porta, o meu pé quebrou em vários lugares. Gente, eu fiquei com tanta vergonha porque eu era aquela menina que cantava na igreja desde 3 anos de idade. Meu pé ficou um mundo. Eu fiquei com aquele gesso enorme. E quando você quebra um braço, quando você quebra um pé, todo mundo pergunta o que aconteceu. Você pode estar com dor de cabeça, dor de estômago, a pessoa não vê. Mas o braço, o pé quebrado, a pessoa fala assim, meu Deus do céu.
E aí as pessoas vinham em mim e falavam assim: Vaninha, como que você quebrou o pé? Eu falei assim: não sei, não sei. Eu fiquei com muita vergonha. E eu fui para casa, e eu cresci numa igreja muito grande, com muita gente mesmo. E eu era muito conhecida, porque eu estava ali sempre. E aí eu fui para casa com 6 anos de idade. E eu fui para o meu quarto, e eu orei ao Senhor e falei: ô Senhor, eu não quero crescer dando murro, dando pesada na porta. Foi daí que nasceu as frases que eu tenho: eu não dou murro em ponta de faca, eu não dou pérolas aos porcos, eu não vou aonde eu não sou bem-vinda. Eu não respondo quem não me pergunta, porque a pessoa não quer saber a minha opinião. E aí eu falei: eu não quero crescer chutando portas. Aí o Espírito Santo, pela primeira vez audível, com 6 anos de idade, o Espírito Santo falou assim: então eu vou te amansar. Prepara. Sabe qual que é um dos frutos do Espírito Santo, amados? Mansidão. E quando você pede mansidão, o Senhor prepara as provas. Para pessoas, sabe aquela pastora que me bateu? Sabe aquela pastora que veio por trás e me socou mesmo? O Senhor estava provando a mansidão. O que eu ia fazer? E está tudo ligado ao manto da paternidade do Espírito Santo na nossa vida, que quer convergir o nosso coração uns aos outros. Porque naquela porta onde eu quebrei o pé, eu fiquei com muita raiva. Fiquei com raiva dos meus irmãos. Por que não abriram a porta para mim? Fiquei com raiva dos meus pais. Por que não fizeram eles? E ali era uma semente ruim no meu coração. Mas eu perdoei. Eu quebrantei. Mas uma coisa o Senhor me ensinou: filha, seu pai pode ser ruim, pode ser bravo desse jeito. As suas expectativas podem estar frustradas, mas ele é seu pai. Honra o seu pai e a sua mãe. E eu sempre procurei honrá-los. E aí não foi difícil. Quando eu chego num lugar, eu pergunto, eu peço atenção: quem é o líder aqui? Como que aqui funciona? E eu não estou dizendo lá fora não, aqui mesmo, da liderança da casa. Quem são os líderes? Qual é o alinhamento? Eu chego, eu me submeto. Antes de subir aqui, eu vou ali nas 12 horas, dobro o meu joelho, e os guardiões vêm aqui e cobrem a minha vida. Isso significa que eu estou convergindo o meu coração ao coração deles, porque eu reconheço quem eles são. Onde Deus te colocou, você sabe o seu lugar, você sabe o seu papel, você sabe o que Deus chamou para você fazer? Então, quando nós temos Deus como nosso Pai, nós somos curados para ter uma relação maravilhosa aqui uns com os outros. A igreja, se nós vermos nós como irmãos, quando a gente entende aquele versículo que não é para a gente suportar um ao outro, e sim ser suporte para o outro crescer. Por que a gente ama o termo paternidade? Porque nós somos uma plataforma de lançamento. Nós somos apoio para lançar filhos e eles irem como flechas incendiadas. Porque nós vivemos por muito tempo num lugar apostólico onde o apóstolo era o maior. Agora a Bíblia diz: aquele que é maior entre vós vai ser o menor. Então nós não queremos que o termo paternidade, nós nem usamos aqui, seja um termo de cobertura
Porque nós não queremos criar pequenos bonsais dentro de um sistema religioso. Nós queremos que na sua mente, no seu coração, saiba que paternidade deseja ver o filho ir além de nós. E a sua vida, e o seu ministério, e o seu chamado tem todo sentido. Você é especial. Ver cada um fluindo, ver cada um movendo, é maravilhoso. Agora, passa pelo caminho da cura, passa pelo caminho do perdão. Quantas pessoas aqui, em algum momento, estavam recebendo na fila aqui para receber cura, e que Deus move, fala com o pescador, volta, perdoa, vai refazer um caminho aí de volta, amado. É assim. O ódio, a raiva, a ira, a falta de perdão, os pecados internos, inclusive a rebeldia. E a inveja é muito ligada à rebeldia, viu, amados? Inveja é como feitiçaria, porque é ligada à rebeldia. E rebeldes são como feiticeiros. O Senhor quer cortar a rebeldia no nosso coração. Por isso que o tema paternidade, ele é resistido, porque vai tocar exatamente num ponto onde ninguém quer ouvir. Nós não queremos que você frequente esse lugar. Nós queremos que você faça aliança, porque o nosso Deus é de aliança. E que você diga: eu faço parte dessa casa, eu recebo essa paternidade, eu sou dessa casa, eu sou dessa família. E você faz então parte do corpo de Cristo dessa localidade. Mas o corpo é de Cristo, não é de pastor nenhum. Mas passa pela paternidade. Jesus, para iniciar o seu ministério, ele submeteu ao batismo de João Batista. Quando João Batista viu, ele falou assim: não, eu não sou digno de te batizar. Ele falou assim: ó, João, fala isso não. Eu vim para poder cumprir toda a lei. Eu preciso estar aqui. Eu preciso estar aqui para que tudo se cumpra e se estabeleça. E ele estava deixando um exemplo, ele estava mostrando como que a igreja ia caminhar. Vai ser debaixo, vai ser junto, vai ser numa hierarquia de autoridade. Não tem outra forma. Mas o que mais alenta o nosso coração é que a paternidade abraça cada um de nós. A paternidade é uma mesa onde os pais se assentam com seus filhos. E nós então vemos que a primeira coisa que acontece nessa paternidade é uma identidade abençoada. Elias reconheceu que Eliseu era seu filho espiritual. E Eliseu era de uma família muito próspera. Naquele tempo, uma família que tinha uma junta de bois era uma família bem de vida. E a família de Eliseu e o próprio Eliseu tinha 12 juntas de bois. Era uma empresa, era um comércio grande. Mas ele era bem sucedido como família. Ele era bem sucedido com seu pai e sua mãe. Ele tinha um relacionamento bom com seus pais. Porque quando ele encontra com Eliseu, ele diz: eu vou lá dar um beijo no meu pai, eu vou dar um beijo na minha mãe, eu vou despedir deles e vou te seguir. E ele então tinha um bom relacionamento com os seus pais. Foi lá, despediu e agora segue Elias. E Elias então compartilha um manto com Eliseu. Sabe? Você nasceu do seu pai, da sua mãe, mas a grande questão é o propósito espiritual para o qual você nasceu.
é necessário se levantar pais espirituais. É necessário capas serem entregues e compartilhadas na nossa vida. E Elias, então, ele vem e abençoa a identidade de Eliseu. E Eliseu, então, agora realiza muito mais do que o próprio Elias. Olha o que nós estamos construindo. Olha o que nós estamos trabalhando. Para que amanhã, para que a próxima geração continue muito além, vá muito além. A minha mãe nunca fez um programa de televisão. E eu, por 8 anos, fiz um programa de televisão aqui. E a minha mãe nunca pôde ter essa oportunidade. Mas um dia eu liguei para ela e falei assim: mamãe, eu te represento aqui. E ela falou: minha filha, eu tenho certeza que vocês estão indo, vocês estão conquistando e eu estou junto. Eu falei: você e o papai sempre serão honrados. E o pai do Marcos e a mãe do Marcos sempre serão honrados através da nossa vida. Agora, o Gustavo, ele fala inglês fluentemente. Ele já tem condições de ir muito além. O dia que o pescador fez aqui, né, aquele teatro com ele e o Serginho falando inglês, eu falei: ô Senhor, que maravilha. Teve um dia que o meu filho mais velho, ele chegou em casa e falou: mãe, eu queria agradecer vocês que até no momento de crise financeira, vocês não deixaram de pagar o inglês pra gente. E além dele falar inglês, ele fala outras línguas, mas o inglês foi fundamental. E ele falou assim: eu estive numa reunião essa semana que foi fundamental para minha carreira e eu chorei porque vocês me abençoaram com o inglês. Que bênção. Abraão abençoou seu filho Isaac. Isaac abençoou Jacó. Nós abençoamos a sua vida. E é como o Rodrigo pregou, Isaac foi tão abençoado que quando ele começou a cavar poços naquela terra seca, ele lembrou do dia que ele subiu lá naquele monte para ser sacrificado, e ele olha para o seu pai e ele fala: pai, está aqui o cutelo, está aqui a lenha, está aqui as coisas, mas onde está o cordeiro? E de repente o pai libera uma palavra profética e diz: Deus proverá. Agora Isaac está aqui numa terra seca e ele começa a cavar poços e jorrar água, e ele diz: eu vou continuar nessa terra porque o meu Deus proverá. Ele viu a bênção na vida do pai. Ele viu. Sabe, é quando você vai, é quando você continua lá o seu dia a dia e você sabe que você tem pais espirituais, você sabe que tem uma casa, você sabe que tem uma família, que você tem pastores, que você tem irmãos. As pessoas que estão aqui na casa e que fazem parte de um GC sentem a diferença. Na hora que precisa de uma oração, na hora que precisa de um socorro, manda lá no grupo. E numa hora para outra, todo mundo começa a orar, todo mundo começa a ajudar, porque nós somos uma família. Então, queridos, a paternidade vai curar a nossa identidade. E o Senhor hoje trouxe você para essa casa. Não temas, porque a convicção que a visão desse lugar é para curar corações. E nós assumimos esse lugar de paternidade para curar a sua autoestima. Paulo abençoou Timóteo. Ele punha as mãos e ele profetizava sobre os seus filhos. Queridos, os pais que
maltratam seus filhos em casa. Eles fazem um mal tremendo para os seus filhos. Você não presta, você é à toa, você é isso, você é aquilo. E a criança fica ferida, porque as palavras são profecias. Nós podemos escolher a vida, escolher a morte. Então essa paternidade que nós estamos falando aqui é para levantar a sua autoestima. É para que você receba isso daqui como um mimo, um carinho do Senhor, dizendo: cada um que está aqui é meu filho e eu conheço pelo nome. Vocês são filhos, vocês são preciosos. E nós não vamos permitir nem na nossa casa os nossos filhos viverem de forma menor. Nossos filhos serão abençoados. Por quê? Vocês têm pais aqui nessa igreja que abençoam vocês e que considera vocês filhos. Então a sua identidade é restaurada, a sua autoestima também é restaurada. E uma outra coisa que a paternidade faz: segurança pessoal. Oh, gente, tem dias que é difícil. E como é bom, por exemplo, como eu moro longe da minha mãe há muitos anos, quantas vezes, eu sei que ela é uma mulher de oração, eu sei que ela é uma mulher de Deus, quantas vezes eu chorando por essas ruas aqui, eu queria ir parar na casa dela. Eu queria ir lá na minha mãe, eu queria tomar um café com ela. Mas talvez a sua história não seja essa, talvez sua mãe já faleceu, seu pai. Mas os pais trazem segurança. E às vezes, quantas vezes eu liguei para ela, falei: ô mãe, tá acontecendo isso, isso e isso. Ela falou assim: Vaninha, não preocupa não. Teve um dia, uma situação que ela veio parar aqui. E eu estava chorando, uma situação grave. Foi quando tive que fazer uma cirurgia para tirar um caroço no seio. E aí tinha outras questões acontecendo além disso. E a mamãe veio. E aí eu fiz a cirurgia, deu tudo certo. Aí eu estava lá no quarto e eu estava chorando. Aí a mamãe chegou e falou assim: chega de chorar, para de chorar. Porque o nosso Deus, Ele é fiel. E a sua vida está guardada, a sua casa, a sua família, tudo Deus proverá. E aí eu falei: ô mãe, muito obrigada. Foi como enxugar minhas lágrimas. O pai traz segurança para os seus filhos. Houve um outro momento tão grave, que o chão sumiu e parece que eu caí. E foram 3 dias de luta, de luto, de escuridão. Mas de repente o telefone toca. E era um apóstolo abençoado. E ele conversou conosco. E ele trouxe segurança espiritual. Quantas vezes alguém vem conversar comigo e fala assim: nossa, foi tão bom falar com você. Foi mesmo tirar com a mão assim, ó. Porque trouxe segurança. Às vezes você perde, porque você: não vou incomodar, não vou falar nada não. Amados, você não tem noção do que é uma paternidade. Você não tem noção do que é ter pastores. Não é que vai nos incomodar. É que uma palavra liberada de alguém que tem autoridade funciona. Eu contei para vocês do moço, um casal mendigo morando aqui no canto do jardim, e que a gente via só o colchão fechando umas coisas deles ali. E eu liberei uma palavra e Deus abençoou, que convergiu o coração do pai que veio buscar o filho que estava fora de casa nas drogas e deu uma casa para ele. Amados, porque no meu coração eu fiz uma oração. Não tem lógica expulsar eles dali. Senhor, para onde eles vão? Preciso de um lugar.
Eu não tenho coragem de expulsá-los, mas o Senhor é Pai. O Senhor não é padrasto, o Senhor é Pai, e o Senhor supre cada um. Sabe, 3 dias depois, o moço recebe uma visita do pai no jardim e recebe uma casa de presente. Meu Deus, quantos podem assim aplaudir o Senhor? Porque há um conceito aí na terra que é tirar essa paternidade de nós. Há uma segurança pessoal. E a outra coisa que a paternidade traz é provisão. O Senhor provê todas as coisas. O Senhor, Ele vai à nossa frente, Ele vai curando a nossa mentalidade, é ter essa mente de filho. A nossa estima, ela é curada. A nossa segurança pessoal, ela é consolidada. E o Senhor diz: eu sou o provedor de todas as coisas. E a outra coisa, para finalizar, é que Ele é apoio e proteção. Ele é segurança. Ele é conforto. Ele é amor. Ele está presente. Ele é o Emmanuel, Deus conosco. E que coisa mais maravilhosa, amados, não chamar você para uma religião, não chamar você para uma aliança banal. Não, é uma aliança com o Pai. É uma aliança com uma casa que o Senhor abre nessa cidade para te fortalecer, para te ensinar, para corrigir, mas para te amar e curar. Isso é um manto de paternidade. Isso é uma bênção grande demais. E o Senhor diz: não percam isso. E essa extensão da paternidade, ela vai com os líderes, ela passa pelos líderes. Por quê? Claro, um vai guardando o outro, um vai ajudando o outro. Amados, as famílias antigas, elas tinham muitos filhos. Muitos filhos, 17, 18 filhos, 12 filhos. E o que acontecia? As mães iam tendo filhos e os mais velhos iam cuidando dos menores. Esse é o senso de uma família grande. Um cuidando e protegendo o outro. Queria tanto, o Espírito Santo diz, que vocês vissem o meu reino como uma família espiritual. Que nada nessa terra tirasse a gente desse lugar. Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Qual vai ser o nome do seu filho, Gustavo? Vai, que tiver no coração de vocês. Hã? Joaquim, eu amo. Ai, Joaquim, ai. Joaquim é o nome do papai. Rafael, Joaquim. Joaquim, nossa, Joaquim. Sei, mas é o Deus do Marcos, do Gustavo, do Joaquim. E assim o Senhor quer continuar. Que um conte para o outro. Que um cuide do outro. Mas a paternidade foi ferida pela religião. A paternidade foi ferida pelo pecado. O pecado tirou o homem do relacionamento com o Senhor, da filiação. Mas veio o segundo Adão, gente. Veio Jesus e restaurou a paternidade. Veio Jesus e Ele falou assim: eu vou ensinar vocês como vocês devem orar. Pai Nosso. Não, vocês ficam felizes, não? Fica. Vira pro seu irmão e fala assim: é nós, não tem eu.
Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas como nós temos perdoado aqueles que nos devem. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ai, o Senhor quer que você cure o seu coração, porque paternidade é raiz curada. Paternidade é o maior milagre que pode existir para nós, os cristãos. Deus é Pai.